Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Hoje é dia de Pentecostes, maravilha, né? Festa da igreja, início da igreja, vinda do Espírito Santo. Foi 50 dias depois da Páscoa dos judeus. Eles fazem na Páscoa a semeação, né, do trigo e outras sementes. E com 50 dias eles vão para a colheita. E eles chamam os 50 de Penta, né? Pentecoste. Aí eles estavam, os discípulos de Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus, estavam todos reunidos, inclusive Nossa Senhora. E o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo sobre cada discípulo. E eles passaram a ter o dom do entendimento, dom de milagres, dom até de falar novas línguas. Então é o dia de Pentecostes, inauguração da igreja, começo da igreja e vinda do Espírito Santo de Deus. Então, feliz dia de Pentecostes para os ouvintes da FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e gastroenterologista. Programa Dicas de Saúde para promover saúde, prevenção de doenças, adquirir bons hábitos de vida para adoecer menos e lidar melhor com as doenças, sempre pedindo para ter uma boa alimentação, com o mínimo de gordura, açúcar, produtos industrializados, etc. Atividade física para todos, independente da idade e limitação física. Boa noite de sono, não prive seu sono, não durma pouco, que pode adoecer. E falamos também sobre as doenças, as mais frequentes ou as que têm campanhas de conscientização. Hoje, dia 19 de maio, é o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais. São duas, forçando um pouco a barra, 3. É a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Tem uma tal de uma colite eosinofílica, tem uma tal de uma colite isquêmica, mas a doença inflamatória intestinal é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E para isso, para falar nesse Dia Mundial da doença inflamatória intestinal do mês Maio Roxo, sobre as doenças inflamatórias intestinais, está aqui conosco uma colega médica, gastroenterologista, já está aqui, já chegou, é a doutora Márcia Moana, doutora Márcia Moana Gonçalves Cruz Macedo, a mãe do Gabriel e da Maria Eduarda. É médica formada pela Estácio desde 2011, gastroenterologista pelo Hospital das Clínicas do Hospital Universitário Walter Cantídio, Hospital das Clínicas da UFC, Fortaleza. Especialista em doença inflamatória intestinal, hospitalista e preceptora de clínica médica do Hospital Regional do Cariri, diretora técnica da Policlínica João Pereira dos Santos, Policlínica de Barbalha, ambulatório de gastroenterologia pelo SUS na Policlínica de Barbalha, mestranda em educação de saúde pela Unileão e consultório ali no edifício Office Cariri, na clínica Endodigeste. Bom dia, doutora Márcia Moana, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles, para mim é uma honra participar desse seu espaço, né? A primeira vez que eu estou aqui, mas espero ter outros momentos. Com certeza. E dia 19 de maio é um dia, né, muito importante para todos nós que fazemos a gastroenterologia, né? O Dia Mundial das Doenças Intestinais Inflamatórias. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas para tentar conscientizar a população, né, sobre a importância de diagnosticar essas doenças e tratar, né, mais precocemente possível. Muito bem, a doutora Márcia Moana já tem assim uma fama, vamos dizer assim, uma vivência e um conhecimento grande aqui na região do Cariri por trabalhar em tantos lugares e ser bem conhecida. E a gente teve a oportunidade de convidá-la. Ela veio falar sobre esse mês da conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Tem campanhas, de vez em quando se consegue colocar o Padre Cícero bem roxinho, né? Esse mês a gente conseguiu. Olha aí, esse mês o Padre Cícero ficou da cor da campanha, roxo.
E em Fortaleza, o movimento é maior, né? Nas capitais o movimento é maior. Hoje vai ter uma caminhada cearense em alusão ao Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal e do Maio Roxo. Hoje, 4 da tarde, no aterro da Praia de Iracema, em frente ao antigo Boteco Praia. É hoje, lá em Fortaleza. É a 12ª caminhada, né, olha cearense. Aí, exatamente. E vários lugares têm essa movimentação, né? Aqui também o pessoal faz alguma coisa, na Estácio FMJ, na FAME do FCA, no Hospital Regional do Cariri, né? Eu vi um movimento, vocês lá no Regional, saiu nas redes sociais, eu pude acompanhar, legal. Muito importante essa conscientização, porque infelizmente são doenças que estão aumentando no mundo. Ou está aumentando porque está aumentando mesmo, ou está aumentando porque hoje existem métodos de diagnóstico melhor. A colonoscopia está mais acessível à população em geral, né? O exame de fezes, calprotectina, que antes a gente nem tinha, nos ajuda a suspeitar dessas doenças. Eu vou começar logo, doutora Márcia, perguntando por que existe essa doença, ou essas doenças, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Qual a causa? Existe um motivo ou é um conjunto de coisas que leva a essa doença? Bom, doutor Péricles, realmente é uma doença, a gente costuma falar, imunomediada. Né? Então, as pessoas já têm uma predisposição genética para desenvolver, e aí, por um caráter autoimune, apresentam inflamação crônica. Na verdade, a inflamação é sistêmica, né? Mas mais comumente acomete o intestino grosso. Isso está muito relacionado aos hábitos de vida dos pacientes, né? A gente vê atualmente o consumo excessivo de fast foods, de ultraprocessados. Então, tudo isso, a presença de conservantes na alimentação, isso vai gerar um processo inflamatório na microbiota intestinal, né? Que é a mucosa do intestino, mudando ali as bactérias que estão relacionadas à proteção do nosso trato digestivo. E aí, com essa desregulação, vai predispor esse processo inflamatório. E esse processo inflamatório não vai ser só do intestino, como eu falei. É uma doença sistêmica, ela acomete outros órgãos, a pele, a visão, as articulações, até o fígado. Então, é bem importante. O sedentarismo, né, o estresse e o próprio tabagismo também são fatores bastante relacionados ao aumento da incidência dessas doenças, que vem aumentando em mais de 15%, né, de 2015 a 2020 foi visto um aumento de 15% anualmente. E a tendência, né, com essa mudança do estilo de vida que a população vem passando, a tendência é só aumentar, infelizmente. Que pena. Qual das duas é mais frequente, doutora Márcia? É a doença de Crohn ou a retocolite? Geralmente a incidência delas são bem proporcionais, né? Depende também da região, né? Aqui no Brasil, o sul e o sudeste é que tem maior incidência dessas doenças intestinais inflamatórias, talvez por ter um diagnóstico mais preciso, né? De conseguir acesso a esses exames endoscópicos. Mas geralmente elas são bem proporcionais e elas acometem mais de 90% das doenças inflamatórias, né? Estão responsáveis por mais de 90% dessas doenças. Existe também a colite microscópica, né? Que infelizmente ela é pouco diagnosticada, porque às vezes não tem um histopatológico, né? Faz uma colonoscopia, vem normal, e a biópsia pode até não ser feita, e aí deixa de dar o diagnóstico de uma colite microscópica. Essa colite microscópica, ela é a retocolite, né? Porque é no colo, ou ela pode dar também no delgado, como a doença de Crohn? Pronto. A colite microscópica, geralmente é o quê? A coluna vem normal, mas o histopatológico vem um processo inflamatório. Né? A retocolite, ela já mostra uma mucosa alterada, que sempre acomete o reto e o cólon, mais raramente o delgado, mas existe retocolite grave que pode acometer uma inflamação no ilho terminal, né? Que é o refluxo pelo processo inflamatório do cólon. Exato. Então, se não fizer a biópsia, não diagnostique essa microscópica, né? Porque a olho nu pode ser que o colonoscopista não passe veja, despercebida, né? Isso. Então, hoje você já sabe, você ouvinte da FM Padre Cícero, já sabe que nossa convidada é gastroenterologista,
veio falar sobre o Maio Roxo nesse dia 19 de maio, Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. O Maio Roxo é sobre as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e retocolite. Infelizmente, hoje a gente não está tendo a nossa live de Facebook para você fazer pergunta diretamente e nos ver. Aqui você só nos escuta na Rádio Padre Cícero, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, viu? É só botar um aplicativo e qualquer local. Se alguém tem doença inflamatória intestinal na sua família e você quer que essa pessoa escuta esse programa, você liga para a pessoa e diz, baixa aí o aplicativo, por exemplo, Rádiosnet, e liga na FM Padre Cícero, qualquer lugar. E também tem as nossas redes sociais, que a gente tenta gravar o programa e deixar disponibilizado. Tem o site do radialista Tony Santos, que o nome do site é clubesintonia.com. E nesse site ele tem um link, Dicas de Saúde. Então ele consegue, na maioria das vezes, gravar o nosso programa e disponibiliza no seu site, clubesintonia.com. E tem nossas redes sociais de YouTube. Nós temos os podcasts, podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. A gente pega essa gravação do Tony, ou aqui do nosso colega, o nosso operador de som, Carlos Eduardo, bom dia. Carlos Eduardo também grava o programa e aí a gente joga no YouTube e fica lá no YouTube há alguns anos para quem quiser ouvir, né, sobre essa doença inflamatória intestinal, as colocações da médica gastroenterologista doutora Márcia Moana. Tem o convite para a missa da Santa Rita de Cássia. A gente tem muitas festas nessa época, mês mariano, mês de maio, e também algumas santas, como Santa Rita de Cássia, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, convida você para participar da missa de Santa Rita de Cássia, 22 de maio, 4 da tarde, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, aqui em frente à rádio. Participe você e toda a sua família. Tem a festa de Nossa Senhora Auxiliadora também aqui, Salesiano, aqui na paróquia mesmo. E o tema é Maria, Mãe Oranta, ensina teu povo a rezar. Hoje, 18 horas novena, 19 horas a missa, noitários, Comunidade Dom Bosco, AJS, Segue-me, Pastoral Missionária do Dízimo Mirim, Orfanato Jesus, Maria e José e Congregação das Filhas de Santa Teresa de Jesus. Pois é, dia de Pentecostes, Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Vou perguntar agora, antes de vocês ouvirem, vocês podem fazer pergunta, viu, para a nossa convidada. Você liga 3512-2000, faz a pergunta por telefone. Carlos Eduardo recebe e passa para a nossa convidada. Você pode fazer a pergunta pelo WhatsApp, mesmo número, 3512-2000. Você pode escrever sua pergunta, você pode mandar um áudio. E a gente passa para a doutora Márcia Moana responder. E você pode fazer isso agora, você vai pensando, você tem casos na família. Até uma pessoa que mandou já a primeira pergunta. Doutora Márcia, essas duas doenças, porque elas são vistas no mesmo momento? Pega as duas e chama de doença inflamatória intestinal. Aí ela quer saber qual é o sintoma. É o mesmo sintoma de um, é o sintoma do outro, por ela ser vista no mesmo dia? É interessante a pergunta. As doenças, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, elas manifestam, a maioria das vezes, com os mesmos sintomas. Dor abdominal, aquela dor recorrente, um quadro de diarreia crônica, às vezes tem sangramento nas fezes, às vezes tem a presença de muco ou secreção, né, o catarro. Indisposição, pode sim desenvolver anemia, dores pelo corpo. Então, a clínica dessas doenças são muito parecidas. Somente por os sintomas, não dá para a gente diferenciar uma doença de outra. A doença de Crohn geralmente sangra menos do que a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn pode ter um processo inflamatório ali na região perianal, né, que é a presença de fístulas, de abscessos perianais. E na colite ulcerativa não é vista. Mas
às vezes, ela se manifesta só com dor abdominal e uma diarreia crônica. E aí precisa, né, passar por um especialista, um gastroenterologista, para poder fazer esse diagnóstico e ver o melhor tratamento. Muito bem. Então, os sintomas, eles parecem, por isso que elas são realmente vistas em conjunto, porque são parecidas. Quando ela está restrita ao intestino grosso, é praticamente igual, né, os sintomas. Isso. Mas elas têm uma evolução diferente, né? A doença de Crohn pode atingir outras partes do intestino e até do corpo. Isso, a doença de Crohn ela é um pouco mais agressiva, porque ela pega todo o trato digestivo, né? A gente fala da boca até o ânus. E ela não está só na mucosa do intestino, ela avança mais do que isso. Então, ela pode causar até estreitamentos, né, no trato digestivo, perfurações, precisar de uma cirurgia de urgência, aftas na cavidade oral. Então, o Crohn ele é um pouco mais agressivo mesmo. Aí, no caso, toda vez tem que fazer aquele exame chamado colonoscopia, ou antes mesmo do exame, principalmente pessoas mais jovens, tem algum outro exame de sangue ou de fezes que pode orientar para saber se descarta ou se tem que continuar investigando até chegar na colonoscopia? Pronto, a calprotectina fecal, que é uma ferramenta hoje muito valiosa, né, no nosso dia a dia. Eu não sei nem como é que os gastroenterologistas sobreviviam antes desse exame. Ela é fundamental para a gente descartar se é uma doença funcional, né, como a síndrome do intestino irritável, ou é uma doença orgânica. Porque às vezes não tem sangue nas fezes, é só uma dor abdominal e uma diarreia. Então esse exame de fezes é uma ferramenta importantíssima para ver se existe realmente um processo inflamatório mais grave no intestino, que aí sim vai indicar a realização da colonoscopia. Os exames laboratoriais habituais que a gente solicita, o hemograma para descartar anemia, provas de atividade inflamatória, que a gente chama PCR, VHS, também já mostra se tem algum processo inflamatório e até estratifica se esse processo inflamatório é mais importante ou não. Então, existem sim, antes do exame de endoscopia, de colonoscopia, esses exames laboratoriais e de fezes que já dão uma direção, né, para o próximo passo. É verdade. Então, você suspeita quando uma pessoa está com diarreia, ou sangue nas fezes, ou muita dor abdominal, na barriga, você suspeita. Aí você pede exame de sangue, pede essa calprotectina. Se a calprotectina dá muito alto, provavelmente tem, né? Se ela dá muito baixinha, abaixo de 50, provavelmente não tem doença inflamatória intestinal. Mas se ela der mais ou menos entre 50 e 200. É o borderline que a gente chama, né? Ficar ali naquele meio. Dependendo da clínica, se não for tão sugestiva, eu tento seguir mais de perto esse paciente. Então, falo que é possível ser só uma doença benigna, que a gente trata com antiparasitário, probiótico, faz algumas restrições alimentares. Pode até excluir processos alérgicos, né? Alguma intolerância alimentar. E vamos acompanhando de perto. Se a curva dessa calprotectina for em ascensão, né, estiver subindo, e dependendo da clínica, a gente programa, sim, fazer a colonoscopia. E se vier baixando, a gente, né, pode até encerrar ali a investigação. E lembrar que a calprotectina, né, doutor Pérez, ela pode elevar por outras condições. Eu já peguei pacientes com infecção pelo Helicobacter pylori, com a calprotectina alterada, uso de anti-inflamatório, às vezes doença diverticular dos cólons, até doenças malignas, né, como câncer no intestino. Então, esse exame de fezes, ele não é patognomônico, como a gente chama, para doença inflamatória, né, mas mostra que tem um processo inflamatório que precisa ser mais bem avaliado. Muito bem. Então, uma coisa vamos dizer assim, um jovem que está bem, tem uma diarreia, tem uma dor. Outra coisa é uma pessoa de mais idade, tendo dor, tendo diarreia que de vez em quando volta, porque a gente fica com medo até de câncer de intestino, isso, que é outra doença que está aumentando no mundo, né? A incidência, sim. E mesmo em relação à doença inflamatória intestinal, que pode dar em jovem, muitas vezes dá para esses exames ou descartar ou, vamos dizer assim, detectar outras doenças parecidas.
como você falou aí, intolerância alimentar. Aquela intolerância à lactose, ela é bem frequente, né? Problema com leite e derivados do leite. Isso, e aumenta muito, né? Com a faixa etária, né? A população vai envelhecendo e vai tendo uma predisposição maior até uma intolerância à lactose. É bem comum mesmo no nosso meio. Depois de uma certa idade, eu acho que a metade da população mais da tem, metade, né? desenvolve a intolerância à lactose, sim. E também uma outra que é muito frequente, mais frequente do que a doença inflamatória intestinal, é a síndrome do intestino irritável. Sem falar de diarreia emocional, mesmo sem ser síndrome do intestino irritável. Sem falar de uma pessoa sangrar porque tem hemorroida. Quer dizer, tem muitas situações que não é tão grave, mas que dá os mesmos sintomas, né? Isso. Aí, como diferenciar, doutora Márcia? A doença inflamatória intestinal, ela não tem um exame específico para detectar. Eu costumo falar para meus pacientes que é um quebra-cabeça, é um jogo de quebra-cabeça que a gente vai juntar essas pecinhas para poder fechar o diagnóstico. Então, tem a clínica sugestiva, dor abdominal, diarreia crônica, que pode ser até não ser diarreia. Eu já peguei casos de constipação intestinal e ser doença inflamatória, apesar de ser menos frequente. E aí, dependendo da clínica, exames laboratoriais, né? Se desenvolve uma anemia, a calprotectina acima de 250, já abre ali um alerta, né? Já gera um alerta para a gente, para pedir o exame de colonoscopia com o histopatológico para ver se tem alteração sugestiva ou não. Mas se é um jovem que não tem sinais de alarme, não tem sangramento, aquela diarreia recorrente que está muito relacionada ao fator emocional, que quando ele evacua, apresenta melhora da dor abdominal. Então, isso com a calprotectina abaixo de 50. Então, fica muito mais sugestivo de ser uma doença, um síndrome do intestino irritável, né? E aí a gente tem que deixar aquele paciente tranquilo da benignidade da doença dele, apesar de maltratar e de não ter cura também, mas que não vai complicar ao longo da vida. É verdade. As doenças crônicas, elas melhoram, mas voltam. As pessoas ficam preocupadas, com razão, os médicos também. Mas a palavra crônica quer dizer algo que já tem um tempo e que costuma voltar. Mas fazer o quê, né? Tem tratamento, tem equilíbrio, tem melhora, e é por isso que é tão importante procurar um médico, de preferência um gastroenterologista ou um coloproctologista, são os profissionais que lidam com essas doenças inflamatórias intestinais, como a doutora Márcia Moana, que é gastroenterologista. Festa também de Santa Rita de Cássia, na comunidade do sítio Pedra de Fogo, aqui no Juazeiro. Tema: ensinai-nos a construir uma sociedade fraterna. Hoje, 19 horas, novena e celebração da palavra, noitários, Comunidade São Francisco, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e Conjunto Padre Cícero. Outra festa de Santa Rita de Cássia é na paróquia Nossa Senhora das Candeias, do sítio Santa Rosa, no Crato. O tema é Santa Rita, mulher do silêncio, perseverante na oração. Hoje, domingo, 19 horas, novena e celebração. Noitários, Comunidade do Sangue Redentor, Pastoral da Saúde, Pilar da Caridade, Terço dos Homens e Terço das Mulheres. São as festas, né? Festas das nossas comunidades, daqui da Diocese do Crato, Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, enfim, essas cidades todas da Diocese do Crato. A Marilene Ferreira é uma estudante de programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná. Ela está à procura de pessoas para sua pesquisa de doutorado. Você, ouvinte, mora ou conhece alguém que está em outro estado e faz a renovação ao Sagrado Coração de Jesus? Esse é o motivo do doutorado da Marilene Ferreira. Entre em contato com a Marilene através do WhatsApp 997890508, 997890508, ou pelo Instagram, @mari_marruá, @mari_marruá, MARRRUAA, Marruá. A pesquisa visa identificar em quais estados brasileiros se faz presente a celebração dessa prática devocional deixada pelo Padre Cícero Romão
Batista. É a renovação do Sagrado Coração de Jesus, que não é só no Juazeiro que tem, não. Está espalhado já pelo Brasil, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Piauí, enfim. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas à doutora Márcia Moana sobre doença de Crohn, sobre retocolite ulcerativa inespecífica. Dicas de Saúde FM Padre Cícero do dia de Pentecoste, inauguração da igreja. Primeiro dia, né, da igreja com o Espírito Santo. Dia de Pentecoste, Espírito Santo desceu sobre todos os discípulos, entre eles Maria Santíssima, e assim começou a nossa igreja, que hoje a gente chama de católica, né? Quer dizer de todos. Católica é todos, para todos. E essa festa de Pentecoste, que marca o final do tempo pascal, 50 dias depois do domingo de Páscoa, que a gente faz muito como era o calendário dos judeus, o Antigo Testamento é dos judeus, né? E o Novo Testamento é dos cristãos, mas imita muita coisa, tem a tradição do Antigo Testamento, né? Dos hebreus e dos judeus. E hoje é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. E o mês Maio Roxo é o mês dedicado à conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Nossa convidada, doutora Márcia Moana. Ela é gastroenterologista, lá do Office Cariri, em Dodigest, do Hospital Regional de Cariri, da Policlínica de Barbalha. Portanto, doutora Márcia está aqui para falar sobre a doença inflamatória intestinal. Tem outra campanha desse mês de maio, tem várias. Inclusive, na próxima semana vai estar aqui outro gastroenterologista, doutor Luiz Ricardo, para falar sobre a doença celíaca, a intolerância ao glúten e as hepatites virais. Tem outras campanhas. Tem uma campanha que é sobre o autismo, né? Veio aqui o nosso psiquiatra da infância e adolescente, né, falar sobre o autismo, e tem também uma associação caririense do autismo, de apoio ao autismo, coordenada pela Ana Moésia, que é educadora física, que é da área de saúde, trabalha em postos de saúde, tem um filho autista, e ela coordena o AMA, Associação dos Amigos de Autista no Cariri. Então, a Ana Moésia, mandou para mim as vinhetas da campanha do Maio Laranja, que aborda a violência sexual contra crianças e adolescentes. E a gente vai divulgar, ficou bem legal, só que eu ainda não passei para você, então eu vou passar, Carlos Eduardo, para a gente colocar, viu? Mandar para você, eu mando para você ou para a rádio? Para a rádio, pronto, então vou mandar. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa entrevista. Daqui a pouco eu boto a Ana Moésia falando sobre esse problema da violência, né, contra a criança, principalmente as crianças indefesas, ou as crianças que têm algum problema, né? Em relação a esse diagnóstico, doutora Márcia Moana, a colonoscopia é um exame que em si a pessoa faz de boa, não dói, porque tem uma sedação muito boa, não dói. Mas o preparo não é muito agradável, tem pessoas que se queixam muito porque tem que limpar o intestino para poder o colonoscopista ver bem. E isso já deixa o povo um pouco assustado, né? A pessoa já está com diarreia e tem que ter uma diarreia por remédio para limpar bem, para ver bem. Outra limitação são as pessoas de idade, né? Que nem sempre podem receber essa sedação. E outra limitação, infelizmente, é a questão do SUS. O SUS, por exemplo, esse consórcio que você coordena da Policlínica de Barbalha, que faz parte de Juazeiro, Caririaçu, Barbalha, Missão Velha e Jardim. Grangeiro. Só tem um aparelho endoscópico, né? Lá na Policlínica de Barbalha, sim, praticamente só. Dr. Guelfer, né? Que faz. Isso. Então,
a fila é grande, não é isso? Fale sobre essa dificuldade de tanto convencer um paciente para fazer colonoscopia devido ao preparo, quanto a essa questão do SUS por ter um aparelho só para tantas cidades. Antes de falar sobre isso, doutor Pérez, mandar um abraço para Ana Moese, a nossa conterrânea e prima lá de Missão Velha. Parabéns aí por essa iniciativa bacana. E o Maio Roxo também ele é comemorado nas doenças reumáticas. Também. O lúpus, né? Lúpus, fibromialgia. As doenças espondilite anquilosante, sim, que muitas vezes vem associada com a doença intestinal inflamatória, né? Essa parte reumatológica. Bem, infelizmente o nosso acesso ainda à colonoscopia pelo SUS ainda é bem complicado, né? A gente tem no Hospital Regional do Cariri, mas são poucas as vagas para pacientes que são encaminhados via Secretaria de Saúde. A grande maioria são pacientes graves que internam, ou idosos, né, que não têm condições de fazer esse exame via ambulatorial e interna para tentar fazer essa colonoscopia em ambiente hospitalar. O preparo da colonoscopia é o que realmente mais maltrata o doente, porque o exame em si ele vai estar sedado, com anestesista, e aí não vai lembrar de nada, geralmente em torno de 30 minutos. Mas o preparo, você 2 dias antes tem que tomar laxantes, né, o próprio lactopurga, o manitol, tudo isso para preparar o seu cólon, fazer uma limpeza no seu intestino para ele poder ser bem visualizado no exame de colonoscopia. Então, tem pacientes que não toleram bem esse preparo, né, esse manitol, que pode causar muita náusea, mal-estar, pode causar desidratação, tontura, até desmaio. Então, tem que ser bem indicado o exame, ver se o paciente tem um status performance, né, que vai sim tolerar, não só idosos, né, como também pacientes que têm cardiopatia, né, usa anticoagulante, né, que durante o exame de colonoscopia precisa ter suspenso, né, essas medicações uns dias antes para não aumentar o risco de sangramento. Então, infelizmente, ainda o acesso pelo público ainda é bem escasso. Deveria, no mínimo, uma cidade do tamanho de Juazeiro, além da Policlínica de Barbalha, ter um outro local, né, para fazer. Mesmo Missão Velha também, Barbalha também, cidades grandes, né, deveria ter. Mas fazer o quê, né? Vamos ver se um dia a saúde pública melhora e há mais acesso ao pessoal. Em relação, doutora Márcia, ainda a colonoscopia. Como a colonoscopia é um exame que vai no máximo até o finalzinho do intestino delgado, chamado ilho final, terminal, ele não vê o ilho todo, a colonoscopia não olha o ilho todo, não olha o jejum, e a doença de Crohn, tudo bem que a maioria está entre o ilho e o começo do intestino grosso, a maioria, mas ela pode estar, como você mesmo falou, em outras regiões, né? Ela pode estar acima. E aí a colonoscopia não vê. Aí tem a calprotectina, né, que pode ajudar, mas mesmo assim não é uma certeza que a calprotectina, como você falou, pode subir em outras inflamações. Existe um exame que nós não temos aqui no Cariri, do delgado, chamado enteroscopia por balão, né? Sim. Nós não temos. Uma pena, né? E ele é um exame um pouco invasivo, mais invasivo que a colonoscopia, porque ele é maior, mais tempo, sedação maior, tudo mais, né? Bloco cirúrgico, né? O idoso não pode fazer com muito cuidado. Eu já precisei para uma criança, olha. Mandei para Recife, nesse tempo não tinha em Fortaleza, hoje tem. Já tem. Enteroscopia com balão. Mandei para Recife, chegou lá pelo SUS. Quebrado o aparelho. Mas o rapaz o jovem foi para São Paulo fazer. Foi para São Paulo pelo SUS e fez. Hoje tem em Fortaleza. O que é que a gente faz aqui no Cariri, doutora Márcia Moana. Desculpa. Moana. Quando a gente suspeita que a doença de Crohn, porque a calprotectina deu muito alta, e a colonoscopia deu normal. Qual o exame delgado que a gente tem aqui no Cariri, que mesmo não sendo igual à enteroscopia, pode nos ajudar? Pronto, temos a enterorressonância ou a enterotomografia, que as clínicas hoje de radiologia estão cada vez mais capacitadas, com protocolos bem bacanas, né, com exames bem feitos.
que dá para dar uma noção, né? Porque o paciente vai ingerir um contraste tanto pela via oral como via retal e vai fazer um estudo mais detalhado nessa parte do intestino fino, do intestino delgado. Então, qual a clínica, ou quais as clínicas que faz esse, um ou outro desse que você falou, aqui no Cariri? Medimagem, Clemia Reis, Clinimagem. Qual desses dois você pede mais? Você pede mais a interressonância, a ressonância. Né? Muito bem. Mas ela tem limitação, né? A lesão tem que ser um pouquinho maiorzinha, né? Se for um pequenininho, pode não ver, né? Não é tão apurada como a enteroscopia com balão. Mas assim, não dando para fechar com a interorressonância, a gente também tem a cápsula endoscópica hoje, né? Lá na Endoclinic. A Endodigest está se preparando também para logo fazer a cápsula endoscópica. Infelizmente, a cápsula só vai mostrar se tem inflamação ou não no intestino fino, se tem presença de úlceras, mas não vai dar para fazer a biópsia, né? Tem a limitação de não ter. Você é de Missão Velha, né? Sim. Há muitos anos atrás, eu tive uma paciente de Missão Velha, está comigo até hoje. Ela estava tão magrinha, defecando sangue, diarreia e anemia. Eu pensei que era câncer. Pedi uma colonoscopia. Normal. Não tinha calprotectina nessa época. Não existia. Mas ela tinha um VHS aumentado, um PCR aumentado. Eu desconfiei que era doença de Crohn. Ela estava magrinha. Eu tirei o glúten, ela não melhorou. Tirei a doença celíaca, ela não melhorou. Aí eu imaginei, ela respondeu razoavelmente bem a prednisona, não totalmente, mas bem. Aí eu pedi a cápsula endoscópica para ela. Mas foi uma confusão. A cápsula enganchou. Que ela é grande, importante, né? Acontece também. E sempre é bom ter um exame de imagem antes da cápsula, né? Uma enterotomografia. Ela fez. Para poder descartar estreitamentos, né? Porque a gente já teve vários casos de cápsula de ficar impactada e às vezes precisar de uma cirurgia de urgência. Ela fez o exame antes, não tinha estenose, ela estava defecando, a cápsula enganchou, mas graças a Deus desceu depois de alguns dias. Ela já ia fazer uma cirurgia. Aí ela, além do corticoide, que ela já tinha melhorado um pouco, a gente começou um tratamento para Crohn mesmo, né? Que é a terapia biológica, né? Ela usou azatioprina, usou prednisolona e hoje usa o adalimumab, né? E ela melhorou, engordou, ficou boa de tudo. Interessante, alguns anos depois, como ela tinha muito trabalho para conseguir esse medicamento, que não tinha um diagnóstico claro, né? Embora a cápsula endoscópica ajudou, mostrou que tinha. Já com estenose. Eu pedi, a obrigação pedir colonoscopia no protocolo, né? Para ficar recebendo os remédios. Pois uma vez deu no ilho, quer dizer, parece que sai do lugar, né? Saiu do jejum e veio para o ilho. Né? E ela hoje está bem, muito bem, tomando a medicação, praticamente assintomática. Quer dizer, ajudou. Porém, a cápsula endoscópica não faz biópsia, né? Só olha, né? Tem esse risco de tiver estenose, né? Eu tive um paciente que descobriu doença de Crohn. Ele era meu paciente, eu tratava ele como síndrome do intestino irritável. Não tinha calprotectina, a colonoscopia deu normal. Aí ele teve um abdômen agudo. E quando ele voltou para mim para dizer a situação que ele tinha passado, quase morria, o diagnóstico de doença de Crohn feito pelo nosso Dr. Cláudio, histopatologista, da biópsia da peça que foi retirada do intestino dele. Quer dizer, é como você disse, é um quebra-cabeça. É o que a pessoa sente, é o exame de sangue de fezes, é o exame da colonoscopia, é a biópsia da colonoscopia e a resposta ao remédio, né? É muito complicado. Medicina é assim, né? O pessoal pensa que medicina vai para o médico, eu vou marcar uma consulta com esse médico, ele vai passar um comprimido e eu vou ficar curada. É a ilusão, né, do povo. Às vezes dá certo desse jeito, mas na maioria das vezes é bem complexo, né? E aí, em relação ao câncer coloretal, eu lembro que falava-se muito do risco, né? Ainda se fala, mas parece que com esse segmento de fazer colonoscopia anual ou de 2 em 2 anos, está ficando bem menos provável uma pessoa desenvolver câncer, né? Pela doença de Crohn ou pela retocolite.
Mas existe esse risco, não é, doutora? Sim, existe, doutor Périx. Principalmente pacientes que têm uma colite ulcerativa mais grave, né, que pega toda a extensão do intestino grosso. E quanto mais tempo de doença, a partir de 10 anos de doença, né, de diagnóstico, aumenta bastante a incidência de câncer, né? Os pseudopólipos, que a própria colite ulcerativa pode dar, esses pseudopólipos podem virar um adenocarcinoma de colo. Então, a gente recomenda pacientes que já têm mais de 10 anos de doença ficar fazendo colonoscopia pelo menos a cada 2 anos, como screening, né? Como rastreio para câncer de colo retal. A gente pode falar sobre a incidência dessas doenças, o caráter bimodal delas. Isso. Que é 80% acomete a segunda e terceira década de vida. Então, os mais jovens são mais acometidos. E, infelizmente, eles são bem mais graves quando desenvolvem, né, os sintomas. Né? Geralmente, a doença é mais agressiva quando é mais jovem. Menos de 20% vai ser depois da quinta década de vida. Mais idade. Isso. Então, depois de 50, 60 anos, ainda tem o risco de desenvolver essas doenças inflamatórias, mas sempre a gente tem que descartar as doenças malignas primeiro. Então, eu já tive, inclusive, um primo nosso, tem 63 anos, tinha uma diarreia crônica que ele relacionava ao uso dos laticínios e, de vez em quando, tinha sangramento. E ele disse que já foi avaliado que tinha hemorroida e que era da hemorroida o sangramento das fezes. E teve um quadro agudo mais importante, me procurou. Era 1 semana de doença, aí não, vamos esperar desinflamar mais, não vamos pedir colonoscopia agora não. Ele era muito receoso também de fazer a colonoscopia. Sim. Inclusive, o médico já tinha solicitado e ele não queria fazer. A gente solicitou uma calprotectina, deu 450, se eu não me engano. E aí, quando foi para a colonoscopia, foi visto um pólipo pediculado com diagnóstico de um adenocarcinoma. Graças a Deus, foi inicial, na própria colonoscopia, o cirurgião oncológico, mas olha só a importância, né? Ele tinha uma diarreia crônica, tinha um sangramento que ele achava que era da doença hemorroidária, então nem tudo que sangra é hemorroida, né? A população tem que ficar bem ciente disso. E aí foi um câncer inicial que foi diagnosticado e curado a tempo, né? Sem precisar de quimioterapia, de cirurgia. Então, a importância, né, do exame precoce. Sem dúvida, a medicina melhor é aquela que consegue prevenir. E a colonoscopia tem esse papel, né? Porque antes de surgir um câncer, uns 10 anos antes, tem um sinal, que é aquela bolinha, o pólipo, né? Que se for adenoma pode virar câncer. Tem outro que nem vira, mas o adenoma pode. Ou seja, você faz uma colonoscopia para saber o que é que você tem, descobre um carocinho desse, tira, assim que faz a colonoscopia, tira, a biópsia confirma que era um adenoma, mas que ainda não era câncer, quer dizer, preveniu, né? Prevenção. Isso, prevenção. Coisa boa, né? Tem uma prevenção. Não é só um diagnóstico precoce, que também é uma coisa maravilhosa. Um diagnóstico precoce, como você citou aí, salvou a vida, né? Mas a prevenção ainda é melhor do que o diagnóstico precoce, né? Nesse tempo de pandemia, a gente não podia ir para os hospitais, até podia, mas era cheio de restrição. Então a gente dava muita aula, só na faculdade mesmo, todo mundo de máscara, dividia as turmas. E como a gente não tinha paciente, eu perguntava quem era que estava doente. Nos alunos, né? Sim. Uma turma tinha uma moça que estava com diarreia crônica. E ela nunca ligou, achava que era intestino irritável, recebeu esse diagnóstico. Quando eu pedi a calprotectina dela, 1.000 e tanto. Ela fez a colonoscopia com o Dr. Jorge André, doença de Crohn. A outra turma ainda estava na pandemia, um rapaz com uma diarreia prolongada, não era nem diarreia crônica de anos, mas era de meses. Pedi a calprotectina, 1.000 e tanto. Fez a colonoscopia com o Dr. Jorge André, que é professor também de lá, eu e ele, na Gastro. E o rapaz, retocolite ulcerativa. Os dois estão fazendo tratamento até hoje, estão bem. Quer dizer, a calprotectina nos ajudou bastante, né? Que coisa boa. Mas vamos para a sua... É parente, né? Sua prima é a... Ana Moésia. Ana Moésia. Vamos ouvir a questão importante do Maio Laranja, que aborda a violência sexual contra crianças e adolescentes. Vamos ouvir?
Você já parou para pensar nos sinais que podem indicar que uma criança ou adolescente está sofrendo violência sexual? Mudanças repentinas de comportamento, medo ou aversão a certas pessoas, lesões físicas sem explicação, são apenas alguns exemplos. Mas não se desespere, você pode fazer a diferença. Se perceber algo suspeito, não hesite em agir. Denuncie, ligando para o Disque 100 ou 180. Associação Ama Cariri e Child Fund Brasil, unidos na proteção dos nossos pequenos. Maio Laranja, juntos pela prevenção e pela segurança das crianças e adolescentes. Você sabia que as pessoas com deficiência, especialmente os autistas, de suporte 3, com comprometimento da linguagem oral e da interação social, estão em maior vulnerabilidade à violência sexual? Dados revelam que cerca de 1 em cada 3 pessoas com deficiência sofrem violência sexual em algum momento de suas vidas, em comparação com 1 em cada 7 na população em geral. Mudanças sutis de comportamento, isolamento e dificuldades de comunicação podem ser sinais de alerta. Mas não se desespere. Você pode fazer a diferença. Se perceber algo suspeito, não hesite em agir. Denuncie, ligando para o Disque 100 ou 180. A Associação Ama Cariri e Child Fund Brasil, unidos na proteção dos nossos pequenos, especialmente aqueles mais vulneráveis. Maio Laranja, juntos pela prevenção e pela segurança de todos. Dicas de saúde no dia de Pentecostes e também no Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Por isso, nossa convidada, doutora Márcia Moana, veio falar. Obrigado, viu, Ana Moésia, por ter mandado esses áudios para a gente divulgar aqui o Maio Laranja, né? Violência sexual contra crianças e adolescentes. Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu olhar aqui direitinho. Tantos lugares que o pessoal faz pergunta que a gente... O celular avisa, mas não diz onde é. Vamos ver se eu localizo aqui. Pronto, localizei. Ela diz assim, doutora Márcia, que a filha dela, nossa ouvinte, Osana, há 2 anos... ela consultou com o Dr. Sérgio Araújo, que é coloproctologista, né? Ele pediu este exame, colonoscopia, mas por medo ela não fez. Outros exames acusou a intolerância à lactose. E o nutrólogo que ela consultou mudou a alimentação. E aí ela ficou boa, ela está ótima. Portanto, não era doença inflamatória intestinal. Se ela melhorou, né, com a dieta sem lactose, era intolerância à lactose, né? Que, como você falou, era 2 aninhos. É raro, né? Dá mais em adultos, né? Ela só tem 2 anos, a paciente. Quando descobriu a intolerância à lactose. Lembrar que a doença inflamatória... Não, desculpa. Há 2 anos atrás, então é adulta, é adulta. Como tem esse caráter bimodal, pode pegar essa faixa etária de 15 a 30 anos. Isso. E a doença, ela pode ter períodos de remissão e exacerbação, ou seja, a doença ficar sem atividade e depois apresentar uma atividade. Então, eu acho que seria importante fazer uma calprotectina só para ficar 100% tranquilo que não é algo mais sério no intestino. Pode concluir. Pois é, ela deve fazer a calprotectina porque é possível uma pessoa ter intolerância à lactose e uma doença inflamatória intestinal. Quando
eu boto muito na prova lá da faculdade, um quadro típico de síndrome do intestino irritável. Uma pessoa que tem dor, essa dor é frequente, 2, 3 vezes por semana, às vezes dá vontade de defecar, a diarreia, às vezes constipa, às vezes diarreia, e aumenta a frequência de evacuação e tudo mais. Só que a pessoa está perdendo peso, está com anemia, etc. Aí alguns alunos, quando lê a pergunta, aquelas respostas A, B, C, D, E, eles vão direto em síndrome do intestino irritável. E a resposta correta é fazer colonoscopia, né? Porque tem síndrome do intestino irritável. E se tiver coisa pior, né? Isso. Tem que fazer a colonoscopia. Na residência eu já peguei paciente que tinha intestino irritável, doença celíaca e doença inflamatória intestinal. Olha aí, então, esse paciente podia ter até também intolerância uma coisa à lactose. Não imuniza até a outra. Pelo contrário, quando tem a doença inflamatória, dependendo da região do intestino que está inflamado, ele pode desenvolver secundariamente a intolerância à lactose e a doença celíaca, né? É verdade. Doutora Márcia, a evolução da retocolite pode ser ruim, principalmente se não for feito o tratamento precoce, se tiver uma coisa rara, mas que eu já vi ali mesmo no regional. Uma vez eu estava lá dando aula aos alunos e me chamaram porque tinha uma pessoa com metacolo tóxico. Essa pessoa está conosco lá no ambulatório da Estácio e está muito bem, mas foi muito complicado, ela não respondeu a corticoide, mesalazina, azatioprina, que demora a agir, né? Isso. A gente teve que fazer ciclosporina para ela, ela começou a melhorar. Já estavam pensando se fazia a colectomia ou o biológico, que nessa época não dava de jeito nenhum para retocolite, hoje já tá dando, né? Antes a gente tinha que mudar o CID, né, na residência. O paciente que tinha retocolite, a gente tinha que colocar que era doença de Crohn para poder ser liberada a medicação. Isso. Pois ela melhorou, ela estava magrinha, estava com aspecto de Crohn, e não era Crohn porque ela era restrita ao cólon, o ilho limpinho. Era uma colite tóxica, né? A retocolite ulcerativa, ela pode se manifestar dessa forma mais grave, né? Às vezes uma colite fulminante, uma colite tóxica, que às vezes precisa de uma cirurgia de urgência. A gente já teve muitos casos assim na residência. Mas ainda bem que a incidência é menor, né? Geralmente a colite ela vem de leve a moderada, né? De muitos anos de evolução. Agora, a Crohn é que complica. Antes da terapia biológica, uma pessoa com doença de Crohn fazia 3, 4 cirurgias, né? E hoje, às vezes, nenhuma, né? E às vezes só uma quando descobre. Isso, com o avanço dos tratamentos, os imunobiológicos, né? Quem não sabe, né, sobre esse tratamento, é um tratamento injetável que faz parte, né, dos casos mais graves, né, das doenças intestinais inflamatórias, que é fornecido pelo SUS, né? O paciente tem direito a receber essa medicação, precisa só comprovar com os exames de endoscopia, de biópsia, para poder tomar a medicação. Então, depois que começa e entra em remissão a doença, o paciente fica anos sem atividade de doença e sem necessidade, né, de cirurgias. Antigamente, antes desses biológicos, infelizmente, o paciente era submetido a cirurgias com frequência, né, na doença de Crohn. Às vezes ficava com aquela bolsinha de colostomia e não conseguia mais sair dela. Mas hoje a gente tem avançado bastante e tem perspectiva até de uma cura futura para essas doenças inflamatórias, né? Mas até agora só mesmo o controle, né, da remissão da doença. Exato. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais entrevista com a doutora Márcia Moana, médica gastroenterologista, sobre o maio roxo, doença inflamatória intestinal. Dicas de saúde, dia de Pentecoste, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem não me conhece, eu sou médico, gastroenterologista, clínico, e o programa Dicas de Saúde aos domingos, até pertinho da hora da missa, né? A missa é 9 horas, transmitida para quem não pode ir para a igreja. É transmitido aqui na FM Padre Cícero, missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Hoje a festa de Pentecostes. E o dia 19, hoje, é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. Conscientização, Maio Roxo, sobre as doenças inflamatórias intestinais.
nossa convidada, doutora Márcia Moana, médica gastroenterologista. Agora ela vai falar sobre o tratamento. Depois que se descobre que uma pessoa tem retocolite ou doença de Crohn, tem um tratamento que em alguns pontos ele é bem parecido, praticamente igual. Depois tem umas particularidades que podem mudar de um para outro. Tem medicamentos, doutora Márcia, que podem ajudar uma pessoa que tem inflamação do intestino? Sim. Deixa eu só abrir uma brechinha aqui, doutor Pérez. Já que o senhor gosta de história da medicina. Isso. Só para entender um pouco a origem da palavra Crohn. Ah, Crohn. O senhor lembra? Com um médico. Um médico, Sim. Isso. Ele é um norte-americano, e aí de origem judeia. E o pai de Crohn, desse médico, sofria com graves problemas gastrointestinais. Sim. Diarreia crônica, e ninguém se descobriu o que é que ele tinha. E aí Crohn, ele resolveu se dedicar, né, a essa parte da gastro, era um cirurgião do aparelho digestivo na época, e ele atendia muitos pacientes de origem judeia. E ele evidenciou na cirurgia desses pacientes que muitos deles tinham uma ileite, que era uma inflamação no ilho, de forma isolada, que ele chamou como ileite regional. E aí, depois de muito tempo, foi denominada essa ileite regional como doença de Crohn, em homenagem a esse médico que descobriu essa inflamação localizada no ilho terminal. Por isso que o nome ainda é um pouco difícil, né? E a retocolite ulcerativa é porque inflama o reto e o cólon, né? Então fica mais fácil. Ontem o jornal da Globo, de meio-dia, que é o Jornal do Ceará, falou sobre a doença de Crohn e botou o nome Crohn errado. O R, o H, geralmente eles colocam errado, ou pronunciam errado, Crohn. Doutor Crohn, pronto, Doutor olha Crohn. aí a história. Eu gosto dessas histórias demais, né? Inclusive essas histórias explicam muita coisa. Eu lembro que o Crohn, quando ele foi descrever essa patologia, ele foi o primeiro que disse essa história de que a colite era essa que ele enfatizou, era diferente da outra, porque a outra era restrita ao colo, ao intestino grosso, e essa dele podia dar em qualquer região, até na boca, né, com aftas grandes, né, repetitivas, né. Uma pessoa que tem úlcera sem H. pylori e sem uso de anti-inflamatório, úlceras de repetição. A gente tem que pensar em doença de Crohn. Tem que diagnóstico diferencial doença de Crohn aí. O tratamento, doutor Pérez, vai depender do estadiamento da doença. Isso. Então, a gente costuma classificar a doença se é leve, se é moderada ou grave, a faixa etária do paciente, como foi que descobriu essa doença, se foi preciso fazer uma cirurgia de urgência ou não, né? Se ele precisou se internar, se precisou tomar sangue ou não, porque quando é um caso muito mais grave, a gente já costuma começar com aquele tratamento top-down, como a gente chama, né? Que é aquele topo da pirâmide, que é um tratamento mais agressivo. Faz o corticoide na veia, usa os imunobiológicos, né? E quando a doença é mais leve, no consultório, que a gente vê, né, que vai e volta, o paciente vai para a emergência, volta para casa, a gente pode começar com um tratamento medicamentoso. Que existe os aminosalicilados, que é o nome, né, dos comprimidos, tem a mesalazina, tem a sulfasalazina, que hoje geralmente a gente já usa mais para retocolite ulcerativa. O Crohn, cada vez mais a gente tem evitado usar os aminosalicilados. Alguns médicos ainda usam para prevenção de câncer. Existem alguns estudos que mostram que os aminosalicilados ajudam nessa diminuição do risco de desenvolvimento de câncer. Mas ela é muito mais utilizada hoje na retocolite ulcerativa. E existe um imunossupressor, que é a azatioprina, que pode ser usada tanto no Crohn como na retocolite ulcerativa, quando uma doença é um pouco mais moderada, né? Sim. Quando, às vezes, o paciente precisa usar corticoide, ou é córtico-dependente, né? Quando precisa, só entra em remissão quando usa a prednisona. Que o corticoide, ele é uma droga excelente, fantástica, mas é para só induzir a remissão da doença. Jamais a gente deve usar o corticoide por longos períodos. Como é um medicamento de muito fácil acesso nas farmácias, né? O paciente compra por conta dele, né? Não precisa de receita. E como ele tem uma grande resposta quando começa a tomar, eles às vezes nem querem procurar ajuda médica e já se automedicam, né? Ficam usando esse corticoide por muito tempo. A gente já teve casos graves de osteoporose, fratura em paciente jovem,
glaucoma, catarata grave, paciente até com perda da acuidade visual, jovem de 30 e poucos anos por causa do uso crônico do corticoide. Diabetes, né, a síndrome de Cushing, que é aquele processo todo que causa um distúrbio metabólico grave no doente. Então, o corticoide é só mais para induzir a remissão da doença e depois você usa o imunossupressor, que pode durar até 2, 3 meses, né, a azatioprina, para começar a fazer efeito, para depois ir tentando tirar o corticoide aos poucos. Então, o tratamento sempre vai se basear na gravidade da doença. Existem alguns scores de gravidade que a gente utiliza na prática, principalmente para a liberação da medicação de alto custo, que precisa ser preenchido lá no laudo médico, né, para entrar na Secretaria de Saúde. E dependendo dessa classificação, a gente pode optar pelo tratamento injetável ou o comprimido. E o tratamento injetável, a grande maioria dos pacientes vão precisar utilizar esses centros de referência para o imunobiológico, né? Hoje a gente tem a clínica Infusion, lá no Office Cariri, no 9º andar, que faz tanto o paciente do privado, da saúde suplementar, como do paciente do SUS. Infelizmente, a gente não tem um hospital público que faça essa infusão pelo SUS, né? A gente está tentando lutar para o Hospital Regional do Cariri ser uma referência em breve para fazer o uso desse tratamento injetável. Mas quando não é da saúde suplementar que faz no próprio hospital, por exemplo, o hospital da Unimed, né? O paciente que é da Unimed, ele recebe a medicação e toma lá no hospital da Unimed. Mas o SUS, infelizmente, ou está internado e toma, ou faz nessa clínica de infusão, no Office. Exatamente. E antigamente quem dava essa terapia biológica era exclusivamente o SUS, como dá até hoje, né? Ainda bem. Os imunobiológicos, eles são distribuídos pelo SUS desde que a pessoa preenche os requisitos, né, para receber, tenha realmente o diagnóstico de doença de Crohn ou tenha uma retocolite que não responde aos medicamentos que não são imunobiológicos. Agora, ultimamente houve decisão judicial para que os convênios também cubra esse tratamento, né? Então você já vê, por exemplo, na Infusio, pessoas que não é pelo SUS, né, que vai fazer a medicação. Na saúde suplementar a gente já tem muitos biológicos que está no rol, né, desses planos de saúde que já é liberado. Unimed, Cassi, Bradesco, isso. O Caixa, Apvida. Eles lutaram muito para não fazer, jogando todo o abacaxi para o SUS, mas ainda bem que nessa parte o judiciário foi pela lógica. Ora, se você tem um plano de saúde, você não vai aumentar mais ainda a pressão no SUS, porque são medicamentos de alto custo, mas que a pessoa não tem nenhuma despesa, né? Recebe. Isso, são caríssimos se fosse fazer particular, né? Tem medicação difícil de 30 mil, 50 mil, né? Tem pacientes hoje nem conseguem. Tem pacientes chegando tão graves, doutor, eu quero comprar esse medicamento. Não tem nas farmácias, que a farmácia vai comprar um remédio que não vai vender. Não existe. Pelo esse custo, né? Agora, já a azatioprina é muito bom também, mas ela demora a fazer efeito, né? A gente não pode confiar nela no começo, né? Por isso que começamos sempre com corticoide, né? Isso. São os melhores para remissão. Para remissão. E a azatioprina, né, o imunossupressor, ele pode causar alguns parefeitos. A gente já pegou casos graves de pancreatite, né, inflamação no pâncreas. Mielotoxicidade, que ele pode dar uma anemia, uma leucopenia, então deixar o paciente com as defesas ainda muito mais suscetíveis à infecção. Lesões de pele. Então, a azatioprina, nem todo paciente vai conseguir tolerar essa medicação. Mas ela é muito boa por caso de moderada gravidade. Aí, uma vez bem diagnosticado e bem tratado, podendo ser só com comprimidos ou realmente com os injetáveis, né, os imunobiológicos, é necessário um segmento, né? Esse paciente não pode, eu já fui medicado, já tenho um diagnóstico, tchau, vou ficar recebendo esse remédio pro resto da vida. Não é assim. A pessoa tem que ficar voltando e repetindo os exames, não é isso, doutora? Inclusive o que o médico precisa estar renovando essas receitas, esses laudos médicos, tanto no público como no privado, para ter direito a receber, porque existe validade, né, a receita, como também o paciente ele pode entrar em atividade da doença e não perceber, né? Só evidenciar por alguns exames e perder essa janela de oportunidade. Então, a gente precisa sempre estar de olho nesse doente, não deixar ele solto, porque pode ser preciso ajustar a medicação ou trocar a medicação ou otimizar a dose daquele medicamento
para atingir a tão sonhada remissão endoscópica e até histológica, que é a nossa maior meta. Exato. Temos uma promoção para esse mês da rádio. Todo mês tem, né? Você que é amigo ou amiga da rádio, faça sua doação financeira nesse mês de maio e participe de um sorteio de um maravilhoso kit da revendedora Natura e Avon, Marley de Laranjeira, e 3 vouchers da Frosty. O sorteio acontecerá no dia 4 de junho, 11h30 da manhã, ao vivo no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824, telefone do Clube de Amigos. Apoio Marley de Laranjeira, revendedora Natura e Avon. Trabalha com pronta entrega, facilidade no pagamento e tem as melhores promoções. Faça já seu pedido pelo WhatsApp 98857-9540. 98857-9540. E Frosty, a maior e melhor do Nordeste. Conheça a grande variedade de produtos Frosty. Sorvete, picolés, açaí, polpas de fruta, paletas, gelos para drinks e muito mais. Siga o Instagram, @sorvetesfrosty, com Y. E fique por dentro das novidades. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Tem as promoções, tem as festas dos padroeiros, das comunidades, diversas comunidades aqui, não só da nossa comunidade Sagrado Coração de Jesus, mas também toda a Diocese do Crato. E a gente está sempre ligado, passando. Por exemplo, vai ter uma rifa, né, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vai ter uma rifa, deixa eu ver se dá para abrir aqui, tá difícil. Tá difícil abrir aqui a rifa, Carlos Eduardo. Vamos ver se eu consigo, senão eu falo daqui a pouco. Enganchou aqui. Vamos ver agora se sai. Computador, documentos. Eu vou tentar daqui a pouco. Vamos continuar nas perguntas. Por exemplo, doutora Márcia Moena. Uma pessoa recebeu o diagnóstico, começou o tratamento está resolvendo, a pessoa melhora, o número de evacuações diminui, o sangue nas fezes para, a dor abdominal diminui ou às vezes até para, mas ela tem que ficar fazendo, como você disse, esse segmento. Por exemplo, a calprotectina fecal, o exame de fezes, serve para esse segmento, para não fazer colonoscopia de 6 meses? É melhor fazer o exame de fezes, né? Menos invasivo, não é isso? Sim, menos invasivo, mais barato, mais prático, né? Tem um estudo até que mostrou o benefício da calprotectina a médio e longo prazo, que é o estudo CALME, sobre a importância, né, desse segmento com calprotectina. E mostrou grande impacto mesmo, que a calprotectina tem uma sensibilidade, uma especificidade boa para evidenciar a atividade da doença. Então, seguindo com essa calprotectina de 3 a 6 meses, dependendo da curva dela, se ela está em ascensão, né, se ela está subindo, aí sim mostra que tem necessidade de fazer uma investigação mais detalhada para ver se a doença está em atividade ou não. A colonoscopia, ela precisa ser feita por esse mesmo objetivo, saber como é que está a doença, né, se está respondendo, melhorando ou não. Então, ela tem que ser feita periodicamente. Quando não está bem, os médicos geralmente pedem anual, e quando está bem, pode ser mais ou menos 2 em 2 anos, né? Isso, colonoscopia. Mas a colonoscopia também tem um objetivo de, assim, evitar ou descobrir cedo um tumor, um câncer, não é isso? Sim, como até relatei agora mais cedo, né? Do caso que um paciente tinha um sangramento, uma diarreia, achava que era de uma hemorroida e de uma intolerância à lactose. E com a calprotectina acima de 400, a gente fez a coluna e foi visto que tinha um pólipo já com um adenocarcinoma, já com câncer de cólon instalado. Então, a colonoscopia, ela serve para o diagnóstico da doença inflamatória, para descartar outros diagnósticos diferenciais, principalmente na faixa etária mais velha, né, se já tem algum câncer, alguma coisa mais séria, que precisa intervir com mais precocidade, e para a gente identificar a remissão da doença,
né? Que a nossa meta é o tratamento, desinflamar por completo ali o trato digestivo, para a gente ficar mais tranquilo, né, nesse segmento. Geralmente eu peço com 6 meses após o início do tratamento, para ver se realmente o meu tratamento foi efetivo. Estando em remissão endoscópica, a gente pode acompanhar até 2 anos, vai depender também do paciente, como é que está o quadro clínico dele, como o tempo de doença, né? Porque se ele já tiver muitos anos de doença, no máximo a cada 2 anos. Mas se é uma doença mais precoce que entrou em remissão por completo, eu posso seguir só com calprotectina e posso demorar até 5 anos ou mais para repetir a colonoscopia. Eu sou bem um pouco mais conservadora e os pacientes até preferem, porque nem todos querem se submeter a esse exame de colonoscopia. Se o paciente está bem, não precisa fazer a colonoscopia tanto assim, né? Se ele está bem, agora se não está, se não responde os remédios, é bom fazer realmente. A remissão, a gente espera que seja total, né? Não sinta mais nada, a calprotectina baixe, ou a colonoscopia dê normal, a biópsia da colonoscopia dê normal. Porque o objetivo de todo mundo, do médico, mas principalmente do doente, é um dia parar os remédios. Não é fácil, né? A maioria não poderá parar nunca. Mas tem casos, né, de remissão completa, total. Completa. Mas mesmo assim, mesmo se a remissão for completa, total, pode ter uma recaída, né, no futuro. Sim. Principalmente com os hábitos de vida, o estresse, né, que são gatilhos para a doença entrar em atividade. Eu digo que nosso corpo é uma máquina, é como um carro. Dependendo do que a gente bota dentro, a qualidade da gasolina que a gente abastece o carro, a gente pode ter problemas ou não. Então, o alimento que a gente ingere é o que vai determinar a saúde do nosso corpo. Então, o paciente às vezes está em remissão completa da doença inflamatória, mas comeu um McDonald's com a Coca-Cola e por isso só pode ser um motivo de entrar em atividade da doença, né? Causar inflamação. A ouvinte, ela diz, parabéns pelo programa, as perguntas estão ótimas. Ela quer saber só mais um pouco sobre os sintomas da doença de Crohn, além da dor, além da diarreia, além do sangue nas fezes. Tem mais coisas que chamam a atenção para a doença de Crohn, doutora Márcia? Sim, tem pacientes que abrem um quadro da doença inflamatória com dores articulares. Dor na coluna de muito tempo, dor nas juntas, no punho, no cotovelo, no joelho, e passa por vários profissionais e não consegue identificar a causa dessas doenças. Aí usam anti-inflamatórios, e o anti-inflamatório pode ser até um gatilho para a atividade da inflamação no intestino. Então, tem outros que podem abrir o quadro com inflamação na pele. Tem o eritema nodoso, o pioderma gangrenoso, e pode sim ser um sinal, né, uma manifestação extraintestinal das doenças inflamatórias intestinais. Inflamação no olho, inflamação no fígado, né, uma alteração nas enzimas hepáticas. O TGO, TGP, fosfatase, gama-GT, se vierem alteradas, pode sim estar relacionado à inflamação no intestino. E é bem importante a gente frisar as doenças perianais, que são doenças muito mais difíceis de manejar. Doenças mais graves, como o abscesso perianal e as fístulas perianais, que são umas aberturas patológicas, né, de uma cavidade para outra, com drenagem de secreção purulenta. Isso pode sim ser muito sugestivo de doença de Crohn. Exatamente. Então, é uma doença que pode se manifestar de pessoa para pessoa de formas diferentes. Então, só um especialista... Claro que o clínico geral, um bom clínico, ele já suspeita dessa doença sim. Mas o clínico geral, ele tem tanta coisa para fazer, ler, estudar, que ele termina pedindo ajuda a um gastroenterologista ou a um coloproctologista na condução, no diagnóstico e na condução do segmento da doença inflamatória intestinal. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Márcia Moana. Eu confundi teu nome, Moana. Márcia Moana, médica gastroenterologista que veio falar sobre as doenças inflamatórias intestinais.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero no dia de Pentecostes. Se você puder ir à igreja, você vai. Se não, você não puder por algum motivo, vai ser transmitida, viu? A Rádio Padre Cícero transmite daqui a pouco, 9 horas, a missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Abri a história da rifa, muito bem, rifa beneficente, adquira em prol do projeto de incêndio e segurança da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui dos Salesianos. Prêmio, 5º lugar, um tanquinho de lavar roupas. 4º lugar, um notebook. 3º lugar, uma TV de 50 polegadas. 2º lugar, uma central de ar. E 1º lugar, uma moto Honda 0 km. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal, sábado 29 de junho. Pontos de venda, Secretaria da Paróquia e FM Padre Cícero. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir com a segurança da paróquia e ainda concorrer a prêmios incríveis. Tem mais um aqui, Romaria Jovem. A Romaria Jovem vem aí. O tema, com Maria eu vou falar de Cristo a quem quiser ouvir. Sábado, dia 25, a partir das 14 horas, no Colégio Salesiano de São João Bosco, 25 de maio, aqui em frente à rádio, em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus. Louvor, animação, tarde mariana, caminhada com Maria e celebração eucarística. Realização, articulação da Juventude Salesiana. Você, jovem, é nosso convidado especial. Mês de maio, várias campanhas, entre elas Maio Roxo, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Doutora Márcia Moana é nossa convidada, ela é médica gastroenterologista, veio falar sobre essas doenças que infelizmente não são raras, tem uma certa frequência, inclusive aumentou muito. A gente pegava um caso de doença de Crohn e retocolite aqui e acolá, um diagnóstico por mês, 2, e hoje é toda semana, né? É incrível como aumentou. E você falou uma coisa bem intrigante aí no começo sobre a questão da alimentação, né? Esses alimentos ultraprocessados, né? Que são conservados. Eu brinco com os meus alunos dizendo que um alimento conservado, ele é um alimento velho. O boi não morreu naquele dia, nem naquela semana, nem naquele mês, talvez nem naquele ano. Então é carne velha. Aí a carne velha, para ficar saborosa, gostosa, eles botam muita coisa para conservar. Coisa demais. Aditivos. Ela fica gostosa. Quem diz que não é gostosa? Aquelas carninhas da feijoada, do churrasco, né? O bacon, né? A linguiça, salsicha, tudo é gostoso. Mas não faz bem à saúde, né? Junto com o refrigerante, que é outra coisa gostosa, junto com tudo que se pede, que já vem pronto, e você, no máximo, às vezes não precisa nem esquentar, e quando precisa esquentar no micro-ondas, ou seja, hoje em dia a alimentação está um grande problema. Algumas pessoas diziam assim, não, mas antigamente era pior, porque o povo morria com 40, 50 anos. Hoje vive com 100, 110 anos. No sentido de longevidade, melhora do saneamento básico. Quando chegou a geladeira, que melhorou a conservação dos alimentos, melhorou muita coisa no mundo. E o povo vive mais. Exames, medicina, acesso da medicina a todos pelo SUS, o povo vive mais. Mas as doenças que não tinha antigamente, que agora está cheio, tem tudo a ver com o dia a dia da pessoa, né? Com o comportamento. As doenças, elas não são só de genética, de família. Tem essa influência, mas tem coisas do dia a dia que pode fazer uma pessoa adoecer. E como alimento é uma coisa que todo mundo come todo dia, se você come errado todo dia, você tem mais chance de adquirir doenças. Não é isso, doutora Márcia? Sim, doutor Péricles. Como a gente falou no começo do bloco, a incidência vem aumentando bastante dessas doenças, né? Por esses hábitos de vida. A cada 100 mil pacientes, 100 pacientes têm a doença inflamatória intestinal, né? A cada 100 mil pessoas, 100 têm essa doença. Infelizmente, essa mudança no estilo de vida vem predispondo bastante, né? Os ultraprocessados, os industrializados, os fast foods,
seja ele nesse miojo, os nuggets, os todinhos, os refrigerantes, aqueles sucos industrializados. Então, tudo isso muda bastante a flora intestinal, a microbiota intestinal e desencadeia essa desregulação, né, no processo, no sistema imune do doente, precipitando essa inflamação crônica. Na última quarta-feira, a gente teve a alta de uma paciente de 17 anos, a Ana Joyce. A Verde Vale até, inclusive, fez esse momento, registrou, né, do momento da alta. Uma paciente jovem que tem uma irmã gêmea também, completou os 17 anos internada lá no Hospital Regional do Cariri. No dia da presença do Padre Monteiro, né, com o Sagrado Coração de Jesus, ela teve um choque hipovolêmico, teve um sangramento importante pelo reto, foi às pressas para a UTI. Em menos de uma semana foi submetida a uma colectomia total, tirou todo o intestino grosso. E com grande risco, né, de não resistir, porque ela já estava apresentando uma desnutrição grave. Graças a Deus, e tudo foi muito favorável, né, para a evolução do caso dessa paciente. A gente conseguiu o biológico o mais precoce possível. E quarta-feira passada, depois de 45 dias, ela recebeu alta, com a bolsinha de ileostomia. Legal, estou vendo aqui a foto dela. Em boa recuperação. Mas o diagnóstico dela foi doença de Crohn? Foi doença de Crohn, foi confirmado. Ela tinha 30 dias só de doença, de atividade de doença, com diarreia crônica e sangramento. E procurou, inclusive, um hospital privado da região, passou uma semana, mas não teve uma resposta satisfatória. A família, também sem muitas condições financeiras, resolveu levar para o hospital regional para ser tudo pelo SUS, né? E a gente conseguiu, em tempo hábil, salvar a vida dessa mocinha. E foi um dia muito, muito feliz para todos nós que acompanhamos de perto toda essa batalha. Já que você trabalha no Hospital Regional, deixa eu dizer o que eu falo aqui de vez em quando. As pessoas pensam que eu falo da boca para fora, mas não é não. A importância desse Hospital Regional aqui no Cariri. Primeiro que quem tem um AVC, o único hospital que é para ir é o Hospital Regional do Cariri. Não tem outro lugar não para ir. Não tem. Porque só lá que tem o tratamento até 4 horas do AVC, o tratamento trombolítico, né? Que vai reverter o caso só no Hospital Regional do Cariri, nem em outro lugar em todo o Cariri, em todo o interior do Ceará. E até Iguatu, né? Até a macro-região, né? Toda essa região toda, ela é referenciada aqui para o Hospital Regional do Cariri. Exatamente. Tirando o Hospital Regional do Cariri, só tem o Hospital Geral de Fortaleza. Isso. Então, só esses dois lugares que devem ir, né? No Ceará. Outra coisa, você está precisando de uma tomografia para saber se tem AVC, hemorrágico ou isquêmico, você pagando, você leva 1 a 2 dias para conseguir. E no regional você faz em menos de 4 horas. Menos, porque tem que ter 4 horas para decidir se faz o trombolítico. Se o paciente entra em janela para trombólise, né, nas 4 horas e meia, ele em menos de 60 minutos da internação, ele já está tomando o trombolítico. Lá na unidade de AVC. E aí vai para outras coisas. Eu peguei uma paciente no meu consultório que ela estava... Eu não sabia o que ela tinha. Era muita coisa ao mesmo tempo. Ela tinha queixas altas. Ela teve hematêmese, mas não foi de monta. Não foi muito, foi pouco. E melena. Mas tinha também enterorragia. E tinha dor abdominal e estava perdendo peso. E estava com anemia. E estava poliqueixosa, claro. Aí eu disse, olha... Eu tenho uma série de exames para pedir para você. Você vai gastar muito dinheiro. Você for para o hospital regional, do jeito que você está aqui agora, você entra pela emergência. Eles não vão lhe mandar para casa do jeito que você está. Mas, doutor, o hospital regional dizem que ninguém entra ali. Não entra quem não precisa. Quem vai lá por uma dor de dente, uma dor de ouvido, não vai entrar. Mas do jeito que você está, você entra, faz todos os exames. E depois que terminar tudo, você recebe um resumo de alta, você traz aqui. Passou uns 10 dias, ela voltou com todo o diagnóstico, bem direitinho. Aí eu digo lá em casa, se eu adoecer grave, me leve para o regional. Eu tenho Unimed, mas me leve para o regional. Desculpa, Unimed, eu também já fui no hospital da Unimed, é muito bom, excelente. Mas tem coisas que é urgência, é emergência, e essa é a vocação do Hospital Regional do Cariri, emergência. Isso, porque lá é referência em trauma e no AVC. Então, realmente é o melhor lugar para se procurar nesses dois momentos aí.
E lá a equipe é muito preparada para os casos graves, né? Eles têm muita mão, né? A parte não só médica, mas o resto dos profissionais, né? Como enfermeiro, fisioterapeuta. Eu conheço neurocirurgião, né? Sempre de prontidão lá 24 horas, endoscopista de 24 horas. Isso. Então, colonoscopia, endoscopias até de outras regiões do corpo. Lá tem. É o serviço que está mais completo aqui na região e com o melhor dúvida. plano de saúde que é o SUS, né? É o nosso... Exato. E que ele só é barrado quando sua doença é simples, que eles encaminham para outro tipo de tratamento, né? Mas quando é um caso grave, eles não vão mandar a pessoa para casa. Fica naquele lugarzinho ali que não é bem uma internação, mas é um lugar de atendimento. Aí depois faz uma triagem, se precisa internar ou se vai para casa, né? É uma maravilha. O Hospital Regional do Cariri realmente foi um presente para essa região caririense. Foi a melhor coisa em termos de saúde que foi feito nos últimos anos. E que, tão bom, quando eu pego uma pessoa que trabalha lá, dizer isso. Que você trabalha no melhor hospital do Cariri, Hospital Regional do Cariri. E o povo tem que saber disso e não ter preconceito com esse hospital maravilhoso, né? Não é mesmo? Bom, doutora Márcia, o que você pode dizer sobre... Você falou do problema da má alimentação que pode levar a diversas doenças, entre elas a doença inflamatória intestinal. Agora a pessoa já tem o diagnóstico, doença inflamatória intestinal. O que é que essa pessoa não pode comer ou não pode beber? Qual é a orientação alimentar para uma pessoa com doença inflamatória intestinal? Pronto, quando o paciente já entra em remissão da doença, a gente é um pouco mais liberal quanto à alimentação. Claro que os excessos sempre vai ser prejudicial. Eu costumo falar para meus pacientes, até a água, que todo mundo acha que é o alimento mais seguro e mais inócuo, que tem que ser ingerido na maior quantidade possível, mas até a água sendo ingerida uma quantidade a mais do que o nosso corpo aguenta, isso pode ser prejudicial, né? Existe a hiponatremia dilucional. Se você tomar 6 litros de água por dia, você pode entrar em coma, inclusive. Então, tudo demais é veneno, até a água. Então, o paciente que já entrou em remissão da doença, ele pode, eventualmente, em um festejo, um aniversário, um restaurante, fazer uso ali de uma forma controlada, né, de alguns alimentos com condimentos ou conservantes, porque, infelizmente, já é no nosso dia a dia, a gente não tá muito refém a isso. Mas no dia a dia em casa, evitar estar comprando esses alimentos industrializados, né? Então, ter uma alimentação que a gente chama a dieta do Mediterrâneo. Então, frutas, legumes, vegetais, fibras solúveis, né? Diminuir até a carne vermelha, o excesso de leite. E jamais ir para aquela prateleira de supermercado que tem os condimentos e conservantes industrializados. Então, é isso que a gente orienta. Mas quando está em atividade da doença, dependendo do grau da atividade da doença, a gente precisa fazer uma dieta bem restritiva. Por exemplo, essa paciente que teve agora com a gente no Hospital Regional, ela teve um quadro tão grave que ela não tolerava nenhuma dieta oral. Ela teve que usar a dieta pela veia, que é a nutrição parenteral. Então, dependendo de alguns casos, a dieta parenteral ela vai ser preciso e depois a gente vai fazendo essa transição para a dieta oral de uma forma mais gradativa. Mas, habitualmente, é a dieta caseira, sem conservantes, né? Sem industrializados, sem muita bebida alcoólica, né? Sem o tabagismo. Sem o tabagismo. Uma ouvinte teve um diagnóstico, sai um pouco do nosso tema, mas de qualquer maneira, você é gastroenterologista, eu também, né? Um ouvinte teve um diagnóstico de pólipo duodenal há alguns anos. O médico sugeriu que retirasse. Essa pessoa já fez 2 biópsias por endoscopia. Não acusou malignidade. Aí ela pergunta, se realmente precisa retirar esse pólipo, doutora Márcia? Sempre que a gente evidencia pólipos, né, no nosso trato digestivo, o recomendado é que faça mesmo a polipectomia, para a gente estratificar, né, o grau de inflamação desse pólipo. Os pólipos de duodeno, eles estão mais relacionados a pólipos de glândula fúndica, que a gente chama. Às vezes relacionado ao uso crônico de inibidores de bomba de prótons, né, o famoso omeprazol, pantoprazol. E a grande maioria são benignos, né, não vão ter risco de malignidade nenhuma. Mas existe a doença polipóide familiar, que ela pode acometer, né, não só o duodeno, mas o intestino grosso, dependendo da quantidade dos pólipos, do tamanho do pólipo, pode ter sim uma predisposição à malignidade. Então,
O pólipo em si, se for único ou poucas, um pólipo de tamanho menor, em poucas quantidades, geralmente é benigno, mas precisa ver o contexto, né, do caso. Se tem histórico familiar ou não, a quantidade de pólipos, se já fez alguma colonoscopia para fazer essa estratificação da doença polipoide familiar. Mas a grande maioria precisa ser retirado para estratificar e até saber qual será o segmento, né? Com quanto tempo depois a gente vai repetir ou não esse exame endoscópico. Exato. Então, não é bom ter ele, é melhor tirar, mesmo sendo benigno, em qualquer parte do aparelho digestivo, por exemplo, vesícula, né? É melhor tirar do que viver com ele. E qualquer parte do corpo, né? Aí, dependendo se faz uma biópsia e a pessoa tem alguma restrição para cirurgia, tudo bem. Mas se não tem restrição para cirurgia, para que ter aquilo, né? Se pode tirar, isso, né? É melhor. Outra pergunta. E tá aí uma pergunta interessante. Porque a gente acabou de dizer que as doenças crônicas não têm cura. Mas tem uma que tem cura, se descobrir a causa e tratar, e a pessoa pergunta exatamente isso. A úlcera tem cura? Meu nome é Wilson, do bairro Tiradentes, aqui no Juazeiro. Sim, a úlcera, eu acredito que ele queira falar sobre a úlcera péptica, né? Provavelmente, né? Sim, temos cura, né? Inclusive a gente tem que tratar e até confirmar que foi tratada, né? Tem que fazer uma endoscopia pós-tratamento para a gente conseguir registrar, documentar essa cura. E temos que saber, o mais importante até do que curar, é saber o que causou essa úlcera, né? Até para a prevenção das próximas. Os dois principais vilões para o aparecimento das úlceras pépticas é o Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que a gente ingere da água e alimentos contaminados, e o uso de anti-inflamatórios, os AINES, né? São grandes vilões para as doenças ulcerosas pépticas. Então, sempre devemos curar essas úlceras, né? E fazer essa endoscopia de controle para documentar que foi curada, para evitar que essa úlcera vire algo maligno, né? Que todo processo inflamatório, como a gente falou, pode ter o risco de malignidade e de complicações, como sangramento, perfuração, né? Antes da década dos IBPs, né? Dos omeprazóis, a maioria dessas úlceras era cirúrgica, né? Já abriu um quadro grave e aí o paciente ia para uma cirurgia de urgência. Eu já tive alguns pacientes que, na época, né, jovem, precisou fazer essa abordagem de urgência, porque não foram da época dos inibidores de bomba de prótons. Mas, graças a Deus, a incidência dessas úlceras complicadas está cada vez menor. Muito bem, doutora Márcia Moana, muito obrigado. E eu gostaria que você desse a mensagem final dessa entrevista para os ouvintes da FM Padre Cícero, sobre prevenção, sobre a necessidade de procurar médico, quem está doente, quem está com dor na barriga, quem está com diarreia, quem defeca com sangue. O que dizer para esse pessoal, doutora Márcia, como prevenção e como motivo para fazer um diagnóstico cedo dessas doenças? Pronto. 40% dos pacientes que sofrem com essas doenças intestinais inflamatórias demora mais de 1 ano para diagnosticar, para ter o diagnóstico preciso. Teve o caso daquele ex-repórter da Globo, né? O Evaristo Costa. O Evaristo só descobriu depois que ficou bem magrinho. Pronto, ele está com doença de Crohn, acompanhando com o médico na Inglaterra. Inclusive, ele ainda está usando corticóide. A gente ficou até admirado com a entrevista que ele fez agora no começo do mês, com um coloprocto muito bom lá de São Paulo. E ainda está usando corticóide, ele está um pouco conservador. Não sei porque que o Evaristo Costa ainda não iniciou o imunobiológico. Enfim. Então, essas doenças, como tem esse caráter crônico recidivante, o próprio paciente, ele procura a culpa em algum alimento que fez uso. Então, às vezes, ele se automedica, vai numa emergência, procura só um médico lá da porta que faz uma medicação para um tratamento agudo. O paciente, quando retorna com a crise, ele já tem outro médico lá que faz esse atendimento, então não tem um acompanhamento linear daquele caso. E por isso que passa muito tempo sem um diagnóstico. Então, é muito importante você de casa que está nos ouvindo, se tem esse quadro abdominal recorrente, essa diarreia que tem mais de 4 semanas, que por vezes sangra, um sangramento, geralmente a diarreia noturna, ela dá um alerta a mais de ser um processo inflamatório, né? Uma diarreia que não está relacionada às vezes com o alimento, precisa procurar um médico gastroenterologista, até mesmo um coloproctologista, para poder a gente conseguir definir o quanto antes o diagnóstico. Porque um diagnóstico precoce, um tratamento iniciado em tempo hábil pode salvar vidas.
os hábitos de vida são fundamentais. A atividade física regular, evitar o estresse, o tabagismo, diminuição da bebida alcoólica, né, os alimentos ultraprocessados. Isso é fundamental para evitar o desencadear dessas doenças. Quando tem um histórico na família, se é um parente de primeiro grau, você tem a chance de 20% de desenvolver essa doença ao longo da vida. Então, essa nossa paciente jovem lá que a gente deu alta na quarta, Ana Joyce, ela tem uma irmã gêmea. Essa irmã gêmea tem 20% de chance de desenvolver essa doença inflamatória. Só que a gente não faz um rastreio antes do início dos sintomas. A gente só orienta a família, né, de como é que esses sintomas podem aparecer. Caso surjam, procurar um especialista para tentar dar o diagnóstico e tratar o mais breve possível. Muito obrigado, doutora Márcia Moana, médica gastroenterologista, tantos conhecimentos passados para os ouvintes da FM Padre Cícero. Temos apenas que agradecer sua disponibilidade e conto com você futuramente para outros assuntos, né, da gastroenterologia. Obrigado. E obrigado, Carlos Eduardo, e você, ouvinte da FM Padre Cícero, que vão ficar agora com a transmissão da missa Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com outro gastroenterologista. É o Dr. Luiz Ricardo. Ele vem falar sobre o maio, que tem mais 2 campanhas, sobre as hepatites e sobre a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Próximo domingo, se Deus permitir. E é isso. Desejamos a vocês uma festa de Pentecoste cheia do Espírito Santo, uma semana de paz e tudo de bom na vida de vocês. Cuidado com esses alimentos que a doutora falou aqui, que pode fazer mal à saúde, né? Cuidado com o fumo, cuidado com o excesso de álcool. E vamos ser felizes, mas com uma boa alimentação, né? Para não trazer doenças. Obrigado para todos, um abraço para todos.